Eu preciso urgentemente refazer o meu plano de idiomas. Você provavelmente já ouviu falar daquele 75 Hard ou aquele novo desafio que agora tá bombando no YouTube de mudando minha vida em 180 dias. E eu acho super divertido assistir esses tipos de vídeo, dá aquele gás na gente de fazer as coisas, e eu resolvi adaptar esse desafio para mim. Se você não me conhece, meu nome é Luana, eu posto aqui no YouTube sobre dicas de idiomas, vídeos literários e também sobre viagens. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Bom, eu estudo um total de 5 idiomas. Eu estudo grego, espanhol, italiano, turco e inglês. Atualmente estou estudando esses 5 e eu estudo eles assim de uma forma gradual. Eu não tenho muito tempo no meu dia para estudar todos os dias, então eu divido ali em 2 dias. E o inglês, ele é uma coisa um pouco mais natural para mim. Então o inglês é mais por imersão mesmo. E aí eu vendo esses vídeos de desafio, eu pensei, caramba, e se eu fizesse tipo um 75 Hard, mas de idiomas? Eu tenho algumas metas de idiomas que eu quero alcançar esse ano e eu sinto que eu tô um pouco desanimada, a vida tem sido muito corrida, então nem sempre eu tô conseguindo estudar do jeito que eu deveria estar estudando, principalmente o turco e o espanhol, que são as minhas maiores metas pro ano, porque o italiano e o grego eu tô levando mais assim, não tão a sério, eu tô levando como uma coisa divertida, para não ficar aquela coisa muito pesada. Então, o italiano e o grego eu não tô esperando grandes coisas até o final do ano. Agora, o turco e o espanhol, sim, porque no espanhol eu quero alcançar o nível, ou o nível B2 ou o nível C1. O foco principal é C1, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer a prova do nível C1. E no turco, eu quero alcançar o nível B1, que eu estou parada no nível A2 do turco há muito tempo e eu não consigo sair dele. Então, esse desafio, eu quero focar nesses 2 idiomas. Eu vou sentar aqui agora para tentar organizar eles e ver se eu vou seguir com os dois ou se eu vou seguir só com um. Mas, basicamente, como que vai funcionar esse desafio? Eu vou montar algumas regras e eu vou me filmar a semana inteira fazendo esses desafios, né, seguindo essas regras de estudo. E eu espero que também ajude vocês a dar aquele gás no estudo de vocês. Não precisa ser necessariamente o idioma que eu escolher, né, o turco ou o espanhol, mas o idioma que vocês estiverem afim. Então, eu vou colocar algumas regras e aí, quem sabe, vocês podem copiar e fazer vocês também. Então, vamos colocar a mão na massa e começar a planejar esse 75 Hard de idiomas. Qual cor eu escolho para ser a cor desse desafio? Vou divertir. A primeira coisa, então, que eu tenho que decidir nesse desafio é: eu vou focar somente em um idioma ou eu vou focar em 2? Considerando o tempo que eu tenho, eu preciso dar uma olhada nas minhas metas anuais para eu entender melhor o que eu quero da minha vida. Então, de idiomas, eu estaria dividida entre turco e espanhol para dar esse foco. Eu quero fazer um teste B2 em junho de espanhol. E eu quero fazer um teste B1 em novembro de turco. Se eu for considerar a questão de prioridade, teria que ser o espanhol para eu dar esse foco. Mas se for por vontade, eu tô um pouquinho mais pro turco. Ai, gente, eu não sei qual dos 2 idiomas eu escolho. Depois de pensar muito, eu resolvi que eu vou seguir com o turco. Então, eu vou começar com o turco, depois eu vejo se eu consigo encaixar o espanhol, porque apesar de eu estar focando no turco, eu não quero deixar de estudar o meu grego e o meu italiano, que apesar de ser mais leve, eu ainda preciso de tempo para isso. Então, eu já escrevi algumas regras aqui, e agora eu vou decidir como é que eu vou fazer esse estudo, porque não adianta nada eu estudar todos os dias com foco de 20 minutos, mas eu não saber o que eu tô estudando e estudar de forma aleatória, porque aí não vai adiantar de absolutamente nada. Eu já decidi como que eu vou organizar. Eu tenho meu cronograma de inglês, que eu mesma criei, para quem é nível A0 até o nível A2.
Então, eu resolvi que eu vou utilizar esse meu cronograma para ter a minha base de estudo do turco. É a parte gramatical, óbvio que vai ser diferente, mas eu acho que vai ajudar principalmente na parte de vocabulários, porque ele é bem completo. Então, eu já tenho aqui, ó, o que eu vou estudar certinho, tirando a gramática, que algumas coisas não vai ser a mesma coisa, por exemplo, ser ou estar, verbo to be, eu não vou estudar no turco, mas aí eu vou estudar outras regras gramaticais no lugar delas. Mas aí eu já tenho uma base que aí eu posso seguir e é mais prática. Eu vou fazer alguns check-ins semanais com pequenos desafios. Eu tenho esse potinho que eu uso para pintar, né, para eu colocar água, mas eu vou colocar nele alguns post-its com os desafios. Então, vou pedir ajuda do ChatGPT para eu escrever alguns desafios. Aqui dentro. Uma coisa que eu tinha errado aqui. Antes eu achei que eu ia fazer 90 dias, mas eu vou fazer 75. Então, finjam que aqui tem 75. Eu já tô com meu livro aqui. Então vamos revisar as nossas regras para o desafio e começá-lo oficialmente na segunda-feira. Mentira, eu vou começar no domingo, porque no domingo eu vou ter tempo. Então, começamos no domingo, vamos revisar as regras. Então, eu vou começar essa primeira semana com o turco. Se eu sentir que eu consigo adicionar o espanhol nesse desafio, eu também vou adicionar o espanhol. Mas as principais regras vão ser estudar todos os dias, pelo menos 20 minutos ininterruptos. Então, eu tenho que colocar ali meu pomodoro, 20 minutos, sem parar, sem prestar atenção em outras coisas. Aqui eu não preciso ficar focada em um único material, porque eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido. Então, eu tô lá estudando um livro, 5 minutos depois eu tô, meu Deus, não aguento mais, aí eu tenho que partir pro próximo. Não importa, desde que eu me mantenha estudando, eu não pare para fazer outra coisa. A segunda regra é que eu preciso praticar fala todos os dias, e para isso acontecer, eu vou me gravar falando o que eu aprendi, né? Não precisa ser nada muito fora do normal, mas ali tentando praticar minha fala. Toda semana eu vou escolher um dia, o dia que eu estiver mais tranquila, para fazer um check-in semanal. Então, eu vou vir atualizar para vocês como eu me senti durante a semana e também eu pretendo fazer um desafio. Então, eu vou montar uma caixinha com desafios para eu fazer nessa semana, no final da semana, para testar como que eu fui, né? E conseguir analisar se eu realmente estou progredindo ou não. Porque no começo vai parecer, nossa, difícil, mas quem sabe no final desses 75 dias eu consigo olhar, nossa, olha só como eu melhorei através desses check-ins, através desses vídeos. Uma coisa muito importante que eu decidi para eu não falhar, para eu não desistir, é que eu posso ficar sem estudar somente um dia na semana. Por quê? Por exemplo, no sábado. Sábado é um dia para mim que é muito corrido. Eu não tenho muito tempo no sábado, porque eu trabalho no sábado, eu tenho alguns compromissos, principalmente um dia que minha família acaba se juntando. Então, o sábado para mim é sempre muito complicado, porque eu tenho outros compromissos com a vida mesmo. Então, eu coloquei para mim que eu posso ter esse um dia por semana de falhar. Falei mais do que esse um dia, é reset. Então, por exemplo, se eu tô no dia 25 do desafio, e aí eu peguei essa semana e falhei 2 dias, já era, eu vou voltar pro zero. E aí eu tenho que recomeçar esse desafio. Por que eu vou fazer isso? Porque é para realmente eu sentar minha bunda e estudar. Isso aqui é para eu não ter desculpa para não estudar. É esse o foco do negócio. E aqui eu criei o meu Habit Tracker, que eu já mostrei um pouco mais de perto para vocês, que aí eu vou marcando os dias que eu fizer e qualquer coisa depois eu adiciono mais alguma coisinha, mas eu gosto de deixar bem simples no papel, porque normalmente eu não vou ficar fazendo isso todo dia. A cada 2, 3 dias eu me lembro, aí eu marco.
Mas então eu não posso deixar nada muito complexo, porque eu não vou olhar todos os dias, porque eu não tenho essa paciência. Mas é isso, eu tô animada. Eu espero que esse vídeo ele ajude vocês também a resolver fazer um desafio. Não precisa ser de 75 dias, pode ser menos, pode ser mais, mas um desafio que faça você realmente estudar. Porque às vezes a gente acha que tá estudando, mas a gente não tá. A gente tá naquela coisa de, ai, fiz 3 lições do Duolingo, tá ótimo, não vou fazer mais nada. Porém, a gente sabe que Duolingo nem sempre é um estudo muito bom, não é um estudo propriamente. Você só tá dando uma praticada, só se enganando, sendo bem honesta. Eu já passei muito por esse tempo que eu fazia lições do Duolingo. Meu Pomodoro acabou. Eu fazia lições do Duolingo e achava, pronto, é isso, estudei hoje. Mas quando eu ia ver, eu não tinha estudado nada, não tinha aprendido basicamente nada, a não ser a maçã é vermelha. Porque essa é uma das frases principais que o Duolingo ensina, independente do idioma. Então é isso. No domingo eu começo a parte 2 desse vídeo, que é realmente colocando a mão na massa.